Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo no canal. Meu nome é Daniela Silva e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a adição. A adição ela é a operação matemática que usamos para somar, aumentar, acrescentar. Ela é a operação básica da matemática, a qual nós usamos no nosso dia a dia de várias formas. O sinal que nós utilizamos nela é o de mais, esse que está representado entre o 2 e o 3. Eu fiz algum exemplozinho básico de uma adição, que é somando 2 mais 3 igual a 5. Propriedades da adição. Quantas são as propriedades da adição? A adição tem 4 propriedades. E o que são propriedades? São características que a adição tem. A primeira delas, o fechamento, comutativa, associativa, elemento neutro. O fechamento diz que o quê? A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Vamos ver o exemplo. 2 mais 1 igual a 3. Ou seja, 2, ele é um número natural. 1 também é um número natural. Ou seja, o seu resultado será um número natural. O número natural é os números positivos, ou seja, é os números que a gente utiliza no dia a dia, que a gente aprende desde criancinha a contar, né? O número 1, 2, 3, 4, 5. Comutativa. O que é a propriedade comutativa? O que ela diz exatamente? Ela diz o quê? Que a troca das parcelas não altera o resultado. Como assim? Se eu inverter, né, ali as parcelas, que no caso é o 2 mais o 4, se eu invertê-las, eu colocar o 4 mais o 2, o resultado será o mesmo. Ou seja, 2 mais 4 igual a 6, 4 mais 2 também será igual a 6. Ou seja, mesmo que eu troque as parcelas, o meu resultado não irá se alterar. A associativa. O que é que a associativa diz? A propriedade associativa diz. Ela fala que, associando as parcelas de forma diferente, o resultado será o mesmo. Como assim? Aqui eu fiz uma adição de 3 parcelas, que é a soma do 3 mais 2 mais 1. Perceba que no exemplo, a continha é a mesma, certo? A parcela, a soma são as mesmas. A diferença foi a forma que eu associei. Na primeira adição que eu fiz, eu primeiro somei o 3 mais o 2, né? Soma de 3 mais 2 dá 5, depois repito o mais e somo com 1. Aí 5 mais 1, 6. Na outra forma que eu fiz, repeti o 3, repeti o mais e depois somei primeiramente ali o 2 com o 1. 2 mais 1, a soma de 2 mais 1 é 3, né? Como já tinha um 3 ali embaixo, 3 mais 3 igual a 6. E percebam que nas duas continhas o resultado foi o mesmo. Mesmo que eu tenha somado de forma diferente, né, associado, na verdade, de forma diferente, o resultado foi exatamente o mesmo. Ou seja, na adição, a troca a forma que a gente associa as parcelas não altera o resultado. Elemento neutro. O que é o elemento neutro, né? Da adição, o elemento neutro é o zero, né? Na adição, o zero é o elemento neutro, pois todo número somado a zero é ele mesmo. O elemento neutro é aquele número, digamos, que não influencia no resultado, né? Que mesmo que a gente some qualquer número a ele, o resultado vai ser o número somado. No caso, 4 mais 0, se eu somar 4 mais 0, o meu resultado será 4. Veja que não influenciou. Assim como se eu também somar 3 mais 0, o resultado também será 3. Os termos da adição. O que são os termos da adição? Para que serve e quais são? O termo é cada parte de uma adição. Cada partezinha de uma adição, ela tem o seu nome. E esses nomes são chamados de termos. Nesse exemplo que eu destaquei aqui, eu estou somando 64 mais 13, né? 64 mais 13, o resultado é 77. Perceba que o 64, como é o nome desse termo, desse primeiro termo, é chamado de parcela. O 13
também chamado de parcela. O 77 é chamado de soma ou total, certo? Então, isso são os termos da adição, é cada partezinha da adição. Nesse exemplo que eu utilizei, eu só usei 2 parcelas, porém, a adição a gente sabe que ela pode ter mais de 2 parcelas, pode ter 3, ter 4, certo? Então, a quantidade de termos aqui acima sempre será chamado de parcela, tá? Não importa a quantidade, de 2 em diante são parcelas, e o resultado sempre será soma ou total. Lembrando que, para realizarmos uma adição, devemos estar atentos a seus valores posicionais, ou seja, as unidades deverão somar com as unidades, dezenas com dezenas e centenas com centenas. O que são valores posicionais e como assim? Ó, quando a gente está fazendo aqui uma adiçãozinha, o que a gente pode perceber que aqui, esse último número vindo aqui de trás para frente na adição, como é o correto da gente resolver, a gente percebe que esses últimos números, o 1 e o 5, né, o 1 e o 5, eles são chamados de unidade. O 2 e o 4 é chamado de dezena. E o 3 e o 1 chamado de centena. Ou seja, você percebe que eu somei unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Eu não posso pegar e somar dezena com centena e unidade com dezena. Não. A gente tem que somar cada valorzinho posicional a seu valor posicional. Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Os valores posicionais são isso, ó. A posição a qual o número está. Se ele é o último número, ele é a unidade. Se ele é o penúltimo, ele é dezena. Se ele é o antepenúltimo, ele já é centena. Adição com reserva ou reagrupamento, certo? Adição com reserva ou reagrupamento é a mesma coisa, tá? Mas o que é essa adição com reserva ou reagrupamento? Ó, acontece quando a soma das ordens ultrapassam o seu valor posicional. Ou seja, quando passa o valor dos algarismos. Os algarismos a gente sabe que é de 0 a 9. Então, se ultrapassar esse valor de 0 a 9, chegar no 10, no 11, no 12, ou seja, já tem que utilizar a adição com reserva. E como é que utiliza essa adição com reserva? É bem simples. Aqui, no exemplo que nós utilizamos aqui, 167 mais 34. Vamos ver aqui, 7 mais 4 é quanto? 7 mais 4, 11. 11 ultrapassa o valor dos algarismos, ultrapassa o 9, né? Se ultrapassa o 9, a gente tem que utilizar a adição com reserva. E como é que a gente faz? Sempre o valor das unidades vai ficar, o último valor fica embaixo e o valor da dezena sobe. Não deu 11? O 1 da unidade fica na continha, na parte de baixo, e o 1, que é o valor da dezena, ele vai se reagrupar na casa da frente, na casa das dezenas. Vamos somar novamente. Vamos somar o 6 mais o 3. Né? Quanto é 6 mais 3? 9. E 9 mais o 1, que está lá em cima, que a gente ganhou, 9 mais 1, 10. Ou seja, o 1 que veio da unidade, né, da casinha das unidades, ele foi lá para acima do 6, para que ele seja somado. 6 mais 3, 9 mais 1, 10. 10 também ultrapassa o valor absoluto, ou seja, o valor dos algarismos, de 1 a 9. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai deixar o valor de 0, que é o valor das unidades, fica aqui, e o outro valor, que é o 1, ele vai passar para a frente, ele vai para a casinha da frente, onde lá já tem um 1. E lá já tinha 1, então a gente vai somar 1 mais 1, 2, ou seja, ali na casa das centenas vai ser 2, porque 1 mais 1, o valor será 2. Entendido? Sempre que ultrapassar o valor de 9, sempre que o valor ultrapassar a 9, a gente vai precisar usar a adição com reserva. Ou seja, vai ficar o valor das unidades, vão ficar, permanecer, e o da dezena vai pular uma casinha à frente para somar com os números da frente. A subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas, né, na qual uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado. Ó, como um exemplo que nós colocamos aí.
Tinha 3 lápis, tirou 2 e restou apenas 1. Então, a gente subtraiu, né? Perdeu um valor. Em subtração, A menos B é igual a C. Ou seja, o A ele é chamado de diminuendo, né? O termo, o nome do termo. B é o subtraendo, C é chamado de resto ou diferença. Aí tá aí embaixo destacado um exemplo, né? 4 menos 2 igual a 2, né? 4 é o nosso diminuendo, 2 o subtraendo e o 2 resto ou diferença. Para subtrairmos, devemos colocar os números um sobre o outro, de modo que seus valores posicionais estejam alinhados, ou seja, unidade sobre unidade, dezena sobre dezena e assim por diante. A gente colocou aí o quadro de valor, no qual estamos subtraindo 25 menos 13. A gente pode perceber que o 5 e o 3, eles fazem parte da ordem das unidades. Então, sendo assim, o 5 tem que ficar posicionado acima do 3 para subtrair. O 2 faz parte das dezenas. O 1 também faz parte da dezena. Então, eles são subtraídos um do outro. 2 menos 1, 1. Restando como resultado final, 12. Devemos observar que o menor número sempre será subtraído do maior. Ou seja, o maior número deve ser colocado sobre o menor. Veja o exemplo acima. 15 menos 3, né? A qual o 15 é o número maior e o 3 é o menor. E obtemos como resultado o número 12. Para realizar uma subtração, primeiramente subtrai os algarismos das unidades, em seguida os da dezena e assim por diante, até concluir a subtração. Colocamos novamente no quadro de valor. Nós sabemos que o 9 e o 6 faz parte das unidades, o 4 e o 6 das dezenas, o 7 e o 3 das centenas. Então, eles estão já posicionados um abaixo do outro e estão sendo subtraídos, né? 9 menos 6, 3. 6 menos 4, 2. 7 menos 3, 4. Obtendo como resultado 423. Agora iremos para a subtração com reserva, que é algo que causa dúvida. Para realizarmos a subtração com reserva, temos que observar o algarismo que está em cima. Caso não seja maior do que o de baixo, deve torná-lo. Como é assim? Já está posicionado no quadro de valores, né, os números. O exemplo que a gente está utilizando é o 213 menos 52. A gente percebe que nas unidades, o 3 ele é maior do que o 2, já está na ordem correta. Só que quando a gente vai para as dezenas, percebemos que o 1 é menor do que o 5. Então, o que deve ser feito neste caso? Você vai pedir emprestado do número da frente, que no caso é o 2, o número das centenas. Então, o 2 ele vai emprestar uma unidade para a dezena. Veja que quando a gente emprestou uma unidade para a dezena, ela passou a ser 11, não é mais 1. E como o 11 é maior do que o 5, ele pode ser subtraído. Aí você subtrai 11 menos 5, ou 5 para chegar em 11, que o resultado é 6. E como a gente tirou o 1 do 2, né, restou apenas o 1 como resultado, né? Sendo assim, o resultado final é 161. A multiplicação é uma das operações básicas matemáticas. Ela é uma evolução da adição, somando determinado conjunto de números que possua a mesma quantidade de elementos. Aí nós temos o exemplo aqui embaixo. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 10. Ou podemos simplesmente multiplicar 2 vezes 5, que também seria igual a 10. Tabela de multiplicação. Aqui a gente fez uma tabelinha de multiplicação, resumindo basicamente toda a tabuada da multiplicação. Tem a multiplicação por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 7, 8 e 9. Perceba que os valores da multiplicação estão tanto na vertical como na horizontal. No caso da tabuada do 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16 e 2 vezes 9, 18. E assim vai com todos os resultados da tabuada do 1 ao 9. Termos da multiplicação. Podem ser escritos de duas formas diferentes, né? O nome dos termos a gente pode escrever de duas formas diferentes. A primeira forma, como o primeiro número seja multiplicando, o segundo multiplicador e o resultado, o produto, né?
ou seja, o 23 é o multiplicando, o 2 multiplicador e o resultado, o produto. A segunda forma que é muito utilizada, o 23 é o fator, o 2 é outro fator e o 46 o produto. Multiplicação com reserva. Sempre que o resultado da multiplicação for maior ou igual a 10, devemos aplicar a reserva elevando o valor do algarismo das dezenas para o número seguinte. Assim como nós fizemos na adição e na subtração, a operação com reserva da multiplicação é bem parecida. No exemplo que nós utilizamos, 45 vezes 3, primeiro a gente vai multiplicar o 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Bota o 5 e leva o 1, né? Perceba que o número da unidade vai ficar embaixo no resultado e o 1, que é o da dezena, vai subir para a casa da frente. Depois a gente vai multiplicar o 3 vezes 4, que dá 12. E depois a gente soma o valor que veio da casa anterior, que no caso é 1. Então, 12 mais 1, 13. Tendo como resultado final o 135. Multiplicador com 2 ou mais algarismos. O primeiro número a ser multiplicado é o da casa das unidades da segunda linha. Ele deve multiplicar todos os números de cima. Em seguida, o mesmo deve ser feito com o segundo algarismo da linha de baixo, salteando uma casa à frente e embaixo do resultado anterior. Por fim, deve ser somado os dois produtos, obtendo o valor total. Vejamos o exemplo a seguir. Então, o exemplo que vamos utilizar é o 142 vezes 53. Vamos ver aqui no próximo slide. Então, fizemos aqui um quadro de valor, né? No qual as unidades estão destacadas com a cor azul, dezena amarelo, centena verde e unidade de milhar roxo. O número que a gente vai utilizar, né, como foi dito anteriormente, é o 142 vezes 53. Para realizar a operação da multiplicação com 2 ou mais números no fator de baixo, primeiro a gente vai multiplicar o primeiro número da casa de baixo, né? Do fator de baixo, que no caso é o 3, o das unidades. O das unidades. Aí 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. O 12, o que a gente vai fazer? Vai colocar o 2 e elevar 1 para a casa das centenas. E depois multiplicar o 3 vezes 1, que é 3, e somar com 1 que já está lá em cima, obtendo como resultado 4. Em seguida, a gente vai multiplicar o segundo número do fator de baixo, no caso que é o que está na casa das dezenas, de amarelo, que é o número 5. 5 vezes 2, 10. A gente coloca o 0. A gente vai ter que saltear uma casinha, até coloquei um zerinho ali para representar esse salteamento. Depois a gente vai colocar o resultado, que no caso deu 10, né? A gente vai colocar o 0 e elevar o 1 para a casa das dezenas. Lembre que a gente multiplicou primeiro o 2 vezes 5, né? Que deu 10. Então, o resultado que sobrar, né? Que no caso é o 1, ele vai ter que ir para a casa das dezenas. Em seguida, a gente vai multiplicar o 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. 20 mais 1, 21. Então, a gente vai colocar o 1 e vai saltear o 2 para a casa da frente, no caso das centenas. E, por último, vamos multiplicar o 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. A gente coloca ali na casa das unidades de milhar. Então, a gente vai somar o 426 mais o 7.100, obtendo como resultado 7.526. Agora a gente vai ver as propriedades da multiplicação. Existem 4 propriedades da multiplicação: a comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Agora vamos ver com mais detalhe cada uma das propriedades. A primeira que vamos destacar é a comutativa. O que ela diz? A ordem dos fatores não altera o produto, onde A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, quando nós invertemos a ordem dos fatores, não vai mudar o resultado. Ó, veja no exemplo abaixo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 também. Ou seja, a gente mudou a ordem e não mudou o resultado. Associativa. A ordem de uma multiplicação com 3 fatores é irrelevante, ou seja, quando multiplicamos A vezes B vezes C em qualquer ordem, o resultado será o mesmo. Assim, vamos multiplicar primeiro A vezes B e depois por C,
Ou repete o A e multiplica o B vezes o C e depois multiplica por A. Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. No primeiro caso, a gente vai multiplicar primeiro 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E abaixou o 4. E em seguida multiplicou o 4, ou 6 vezes 4, né? Que deu 24. Agora vamos mudar a ordem. Vamos repetir primeiro o 2 e depois multiplicar o 3 vezes 4. Repetimos o 2, 3 vezes 4, 12. E em seguida multiplica o 2 vezes 12, que dá 24. Ou seja, os resultados foram iguais. A ordem que nós associamos não mudou o resultado. Elemento neutro. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois qualquer número que multiplicarmos por ele resulta em 1. Em outras palavras, não altera o resultado quando o fator for 1. Assim, 1 vezes A é igual a A vezes 1, resultando apenas no número A. No exemplo, para ficar mais fácil, 4 vezes 1 igual a 4, ou seja, qualquer número que multiplicarmos por 1, o resultado sempre será o próprio número. E a última propriedade é a distributiva, que diz: o produto de um número real por uma soma é igual à soma dos produtos das parcelas, ou seja, teremos A, parênteses, B mais C vai ser igual a quê? Vai ser igual o produto de A vezes o B e o produto de C somado, né? Somado ao produto de A vezes o C. Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. No exemplo, temos 2 vezes 3 mais 4. Primeiro, a gente vai multiplicar o 2 vezes 3, fazendo a distribuição. 2 vezes 3, 6. Repete o sinalzinho que está ali no meio, que é o de mais. Depois, multiplica 2 vezes 4, que é 8. E, por fim, soma, resultando em 14. Isso também poderia ser feito com a subtração. Nesse sinal de mais, poderia também ser o de menos. O processo seria o mesmo. A diferença é que, em vez de você somar, no final, você iria subtrair. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. Ela consiste em repartir um determinado número, obtendo como resultado um valor inteiro ou decimal. Assim como outras operações, ela está bastante presente em nosso cotidiano, por isso é importante conhecê-la bem e entender seus processos de resolução. Termos da divisão. Os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. No exemplo abaixo, a letra D maiúscula representa o dividendo, D minúsculo o divisor, Q o quociente e R o resto. Resolução. Como é que a gente vai resolver uma conta de divisão? Em uma divisão, devemos buscar um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou chegue próximo ao valor do dividendo. Ficou difícil? Calma, vou explicar. Então, como devemos fazer? Devemos pensar no número que multiplicado por 2 seja igual a 6. E na tabuada do 2, o número que multiplicamos por ele que seja 6 é o 3. Então, o valor que deve ser colocado é o 3. 3 será o nosso quociente. Observação. Nem sempre será possível encontrar um resultado exato para uma divisão. Nesse caso, dá-se o nome de divisão inexata. Sendo assim, o resto deve ter o valor diferente de zero. Como assim? No exemplo que estamos utilizando, 5 dividido por 2. Então, como resolver? Pensamos no número que multiplicado por 2 chegue mais próximo a 5, que seria o 2, né? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, o 1 seria o nosso resto, fazendo assim uma divisão inexata. Divisão exata versus divisão inexata. Como a gente viu, né, a divisão exata, o resto sempre será zero, como o exemplo que utilizamos. 6 dividido por 2, 3. 6 menos 6, 0. 5 dividido por 2, o número mais aproximado seria 2, porque 2 vezes 2, 4. E 5 menos 4 sobraria 1. Resto 0, divisão exata. Resto maior que 0, divisão inexata. Podemos concluir que nosso dividendo sempre vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Dividendo com mais de um algarismo. Para resolvermos divisões com mais de um algarismo no dividendo, devemos realizar os seguintes passos. Começar a resolução da esquerda para a direita e descer cada número por vez, até não restar nenhum. Veja o exemplo a seguir. Então, utilizamos o exemplo de 324 dividido por 2. O primeiro número a ser dividido é o 3. Então, a gente vai pensar na tabuada do 2, o número que eu multiplique por 2, que chegue mais próximo a 3, que seria o próprio
1. 2 vezes 1, 2. 2 para 3, sobra 1 como resto. Baixa o 2. Qual número na tabela do 2 que multiplicado por 2 chega mais próximo a 12? Então, resultado 6. Porque 6 vezes 2, 12. 12 para 12, nada. Baixa o 4. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 4? O próprio 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada. Exemplo 2. Em alguns casos da divisão, teremos que descer mais de um número por vez. Isso acontecerá quando o dividendo for menor que o divisor. Quando acontecer, devemos acrescentar um zero no quociente. Veja o exemplo. Lembrando que a gente tem que pensar um número aqui multiplicado por 5 que dê 5. E é o próprio 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 5, nada. Baixo 3. Porém, como o 3 ele é menor que o 5, a gente tem que descer outro número, que seria o 5. Então, fica 35. Como a gente desceu dois números de uma vez, é uma regra, acrescenta-se o zero no quociente. E em seguida você pensa qual é o número que multiplica por 5, que dá 35, que no caso é o 7. 7 vezes 5, 35. 35 para 35, nada. Divisão com quociente não inteiro. Isso acontece quando o resto da divisão é um número diferente de zero. Para realizar a divisão, devemos seguir os mesmos passos mostrados anteriormente, porém, na frente do resto, devemos acrescentar o zero e no quociente uma vírgula. Veja o exemplo. A gente vai dividir 25 por 2. Então, vamos lá. Pensar o número que eu multiplico por 2 que chega mais próximo a 2, que no caso é o 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, nada. Baixa o 5. Então, qual é o número que eu multiplico por 2, que chega mais próximo a 5? Que no caso é o próprio 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 5, 1. É agora que a gente vai continuar a divisão. Isso acontece em casos de divisões inexatas. Então, para a gente poder continuar essa divisão, a gente vai acrescentar um zero próximo ao resto. Aí, quando a gente acrescenta um zero próximo ao resto, fica 10. E quando a gente acrescentar um zero, é uma regra, sempre tem que acrescentar também a vírgula. Então, a gente vai acrescentar a vírgula depois do 2. Agora, é igual a gente estava fazendo. Basta pensar no número que multiplicado por 2, que dê 10, que no caso é o 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, nada. Divisão concluída. Dividendo com vírgula. Para resolvermos divisões em que o dividendo tenha números com vírgula, devemos buscar eliminá-la. Para isso, contamos a quantidade de algarismos existentes depois da vírgula e acrescentamos a mesma quantia de zeros no divisor. Veja o exemplo. Para resolver, como fazemos? O primeiro passo é retirar a vírgula e para isso a gente conta quantos números tem depois da vírgula. No caso, só é um número depois da vírgula, que no caso é o 2. Então, se tem apenas um número, o que a gente tem que fazer? Devemos acrescentar esse número que a gente pulou na casa da frente. Como assim? Acrescentar um zero no divisor. A vírgula estava no dividendo, então a gente acrescenta o zero no divisor. Então, a gente vai repetir novamente a conta. Fica 342, porque está sem a vírgula, dividido por 20. Em vez de 2, será 20, porque o zero foi para a frente do 2. Então, a gente pensa qual o número que eu multiplico por 20, que chega mais próximo a 34. 1 vezes 20, 20 para 34, sobra 14. E a gente desce o 2, restando 142. Qual o número que a gente multiplica por 20, que chega mais próximo a 142? No caso é o 7. 7 vezes 20 dá 140. 140 para 142, sobra 2. Então, a gente vai utilizar a regra que a gente já aprendeu. Quando sobrar um resto, e esse resto não der para dividir, o que a gente faz? Acrescenta um zero e acrescenta a vírgula. Então, a gente vai pensar qual o número que eu multiplico por 20, que dá 20. No caso, é o 1. 1 vezes 20, 20. 20 para 20, nada. Divisor com vírgula. Assim como no caso anterior, para resolvermos divisão com vírgula no divisor, devemos eliminá-la e acrescentar zero. Porém, agora, o zero deve ser colocado no dividendo de acordo com a quantidade de números existentes após a vírgula. Veja o exemplo. Então, assim como no caso anterior, o primeiro passo que a gente tem que fazer é eliminar a vírgula. Então, a gente vai contar a quantidade de números que tem após a vírgula, que no caso é só o 2, né? Então, em seguida, a gente acrescenta a quantidade de zeros, só que em vez de ser no próprio divisor, vai ser no dividendo.
Repetindo a divisão, vai ficar 2.340 dividido por 2. Agora é só resolver. Qual o número que eu multiplico por 12, que chega mais próximo a 23? Que no caso é o 1. 1 vezes 12, 12. 12 para 23, sobra 11. Baixo 4. Qual o número que eu multiplico por 12, que chega mais próximo a 114? Vai ser o 9. 9 vezes 12 dá 108. 108 para 114 sobra 6, baixo 0. Então, a gente vai pensar agora qual é o número que multiplicamos por 12, que dá 60, que no caso é o 5. 5 vezes 12, 60. 60 para 60, nada. Próximo caso, dividendo e divisor com vírgula. Nesse caso, utilizaremos o mesmo método de resolução. O que difere é que na divisão com vírgula no dividendo e divisor, devemos mover as vírgulas na mesma direção, da esquerda para a direita, até que os dois valores estejam sem vírgula. Caso um dos números ainda continue com vírgula, devemos retirar acrescentando zeros. Veja o exemplo. O primeiro exemplo que a gente está utilizando, 4,4 dividido por 2,2. Então, de acordo com a regra, tem que mover as vírgulas na mesma direção. Então, é isso que a gente vai fazer. No instante que a gente move a vírgula no 4, também vamos mover no 2, no dividendo e no divisor. Então, o número vai ficar 44 dividido por 22, bem simples. Qual o número que multiplicamos por 22, que dá 44? É o número 2. 2 vezes 22, 44. 44 para 44, nada. O próximo exemplo. 2,42 dividido por 2,2. Então, vamos mover uma no dividendo e uma no divisor. Só que o que acontece? Quando a gente move só uma vírgula no dividendo e no divisor, o divisor vai ficar sem vírgula, porém o dividendo ainda vai estar com vírgula. Então, o que a gente vai utilizar? Fazer a regra que já estudamos anteriormente. Vamos mover mais um para que o 2 fique sem vírgula também e acrescentar um zerinho no divisor. Feito isso, vamos só resolver. Então, devemos pensar no número aqui multiplicado por 220, que chegue mais próximo a 242. 1 vezes 220, 220. 220 para 242, sobra 22. E agora utilizamos a regra que já estudamos anteriormente, né? Acrescentamos o zero para que fique igual e a vírgula. E depois, em seguida, pensar qual o número que multiplicamos por 220, que dá 220. No caso, é o 1. 1 vezes 220, 220. 220 para 220, nada. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.